Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, sou professora de Geografia e também de áreas relacionadas ao meio ambiente. Tenho graduação em Ciências Ambientais, mestrado em Ciências Ambientais e atualmente sou doutoranda aí no curso de Geografia na área de análise ambiental. Hoje, então, nós iremos falar de um assunto bastante importante que cai bastante também nas nossas provas de concurso, que é o assunto resíduos sólidos. Eu espero que vocês gostem da nossa aula, é uma aula introdutória, onde nós iremos abordar de uma maneira mais geral de todos os aspectos. E logo à frente, nas demais aulas, nós abordaremos aí mais detalhadamente cada ponto aí dessa legislação tão importante. Então, eu peço que vocês fiquem ligados aí. Então, bora para a nossa aula. Antes de nós entrarmos aí necessariamente na legislação que fala especificamente a respeito sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eu trago para vocês, dentro da nossa Constituição, 2 artigos que falam também sobre esses pontos, né? Lá no seu artigo 23, diz que é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas. Então nós vamos ver que lá na Constituição de 1988, muito aí, quase 30 anos antes, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos ter sido aí sancionada, já traz aí aspectos relacionados à proteção do meio ambiente, atribuindo aí a competência tanto dos estados, do município, do Distrito Federal e da União em combater aí a poluição em qualquer uma das suas formas. E esse combate, ele está assim relacionado também aos aspectos relacionados aos resíduos sólidos, uma vez que nós produzimos e geramos resíduos a todo momento. E se esse resíduo não for gerenciado, não for armazenado de uma forma correta, ele vai causar aí sim poluição. Então é responsabilidade, conforme a nossa Constituição, de todos os entes da federação, esse aí atributo de combater a poluição em qualquer uma das suas formas. Já no artigo 30, é observado que ele, dentro da Constituição também, ela nos traz que é a atribuição municipal legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos seus serviços públicos, como é o caso da limpeza urbana. Então, nós conseguimos observar que, mesmo sendo aí competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município combater a poluição e proteger o meio ambiente, é a atribuição municipal legislar sobre esses assuntos. Pense aí na sua cidade. Quem é que faz aí a coleta seletiva? É o Estado? É a União? Provavelmente não, com certeza será sim o município que legisla e que é o competente de organizar e de gerenciar isso. Talvez não seja um órgão específico que tenha essa responsabilidade, eles podem contratar uma empresa privada, porém quem vai legislar sobre esses assuntos relacionados à coleta seletiva, ao saneamento básico, é sim o município. Porém, foi em 2010 que foi publicada a legislação específica a respeito dos gerenciamentos de resíduos, sendo esta a Lei 2.305 de 2010, a conhecida Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa lei institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos relacionados a essa gestão integrada, ao gerenciamento desses resíduos, sendo aí atribuindo a responsabilidade tanto do poder público, como também agora dos geradores desses resíduos, né? Então, todas as empresas, todo ente que gerar aí resíduo, né? No caso, somos todos nós, somos também responsáveis aí por esse gerenciamento. Dentro da política, nós vamos ver que ela prevê a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem, reutilização e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.
Então vamos ver que dentro dessa legislação, ela vai trazer aí temas bastante aí comum e que antes não eram estabelecidos na legislação aí, porque não existia, na verdade, nenhum documento que regulamentava a reciclagem ou a reutilização ou a destinação final desses resíduos. E destacando que essa destinação ela deve ser ambientalmente adequada. Então nós vamos ver que talvez os lixos de muitos dos municípios brasileiros, eles eram e ainda são descartados em lixões, em aterros controlados, e essas práticas elas não vão ser aí ambientalmente adequadas, trazendo aqui na legislação sobre resíduos sólidos essa determinação que esse resíduo ele seja sim descartado, mas que ele possa ser descartado de uma forma ambientalmente sustentável, que não venha aí prejudicar ou impactar de grandes formas aí o meio ambiente. Nós vamos observar no artigo 3º, para os efeitos de toda a lei, algumas definições de alguns temas e de assuntos bastante importantes. Trago aqui para vocês no artigo 3º, no inciso 2, uma definição de área contaminada, que diz respeito que é um local onde a contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos. Então, a área contaminada seria aquela onde é feita a disposição desse resíduo aí de maneira regular ou irregular. Então, nós vamos observar que os lixões entrariam aí nessa definição, nessa classificação, ou até os aterros também. Porém, um outro termo que também é bastante usual é a área órfã contaminada. E a principal diferença entre essas duas aí definições é que a área órfã nós não sabemos aí, não conseguimos identificar quem é o responsável por essa contaminação. A área contaminada não, nós sabemos, olha, foi eu, ou foi a empresa tal, ou foi o município tal que dispôs o resíduo aqui. Porém, a área órfã não. É aquela área onde nós temos aí um terreno baldio, que a pessoa vai lá e joga seu resíduo, e nós não sabemos ao fato quem é esse responsável aí por essa disposição inadequada. Sendo essa aí a definição de área órfã. Um outro tema também bastante utilizado aí, outro termo bastante utilizado dentro da área de resíduos, é o termo aí coleta seletiva. E o que seria isso? Coleta seletiva, conforme o artigo 3º, é a coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme a sua constituição e sua composição. Então, seria essa coleta desses resíduos, que são gerados e que, na sua grande maioria, é realizada aí pelos municípios, a partir de empresas, a partir de órgãos municipais, principalmente órgãos que estão relacionados aí com a área do meio ambiente. Eles que fazem essa coleta aí diariamente ou em alguns dias da semana, no caso de resíduos urbanos. E um outro tema também bastante utilizado, e talvez eu acho que seja o ponto-chave dessa legislação, é o termo gerenciamento de resíduos sólidos, que representa o conjunto de ações exercidas direto ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme exigidos na lei. Então, esse gerenciamento, ele deve aí ser exercido de maneira direta e indiretamente. E ela vai se iniciar no momento que é feita essa coleta, o momento que o caminhão vai levar esse resíduo, que ele vai aí fazer o transbordo, que talvez necessite aí de um tratamento, de uma incineração, até esse resíduo ser destinado aí ao seu local final. E isso tudo vai ter várias etapas e vários processos que vão ser aí organizados, que devem ser organizados por um plano. No caso do município, o Plano Municipal de Gestão Integrada, E em casos de empresas, também deve haver esses planos aí que vão
apontar como serão realizadas todas as etapas, desde a coleta até aí o seu destinação final. Ainda no artigo 3º, eu trago aqui para vocês a diferenciação de dois termos bastante parecidos, que muitas das vezes podem ser utilizados aí como sinônimos. Porém, dentro dessa legislação, são diferenciados aí os seus conceitos. O primeiro termo é o termo resíduo, que seria um material, substância ou objeto, ou bem descartado, que sim, seja passível de tratamento. Então vamos imaginar, eu tenho aqui uma garrafa PET. E essa garrafa PET eu vou jogar ela lá no meu lixo, lá na minha lixeirinha, lá na porta de casa. E a partir da coleta seletiva, a partir de cooperativas, a talvez de catadores de lixos aí, de materiais reciclados, eles vão lá e vão pegar esse resíduo e vão transformar ele em outro material. Vão reciclar, vão reaproveitar esse meu resíduo. Então, ele é sim passível de tratamento ou de reutilização. Porém, o rejeito, diferente do resíduo, ele não é passível de tratamento. Seria a fase final do resíduo, seria aquilo que não tem mais solução, aquilo que a única destinação e o fim dele seria sim a sua destinação em um aterro sanitário ou em algum local. Ele não teria um reaproveitamento para outra atividade qualquer, sendo essa a principal diferenciação entre esses dois termos. Resíduo é passível de tratamento, rejeito não, ele já chegou no seu fim. O outro tema bastante importante que é apresentado também na Política Nacional de Resíduos Sólidos é o termo de logística reversa. Este termo ele nos vai trazer também a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, sendo aí a responsabilidade tanto dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares aí de serviços de manejos de resíduos sólidos, sendo todos aqueles que produzem e que utilizam aí serviços que geram resíduos aí responsáveis por esta logística e por esse gerenciamento. Talvez um principal exemplo que nós trazemos aí de política de logística reversa, no caso, seriam aquelas ações de empresas. Compre um perfume e na hora que o seu perfume acabar e você quiser comprar outro, leve a embalagem desse perfume e a gente te dá um desconto. A empresa ela está recebendo novamente aquilo que ela gerou e o consumidor utilizou. Isso vai dar um desconto, né, um benefício financeiro, tanto para o cliente, né, que fez essa devolução desse material, como também para a empresa que vai reutilizar esse material que foi utilizado, aí, no caso, para armazenar o perfume, e vai diminuir o custo aí da sua produção. Existem vários exemplos também de garrafas PETs, também de pneus, utiliza bastante essa política, atribuindo aí a forma de gerenciar esse resíduo não somente aí das empresas, mas também do consumidor final, sendo aí os responsáveis de levar novamente esse resíduo aí aos seus geradores. Esta legislação específica também, no seu artigo 6º, vai trazer aí sobre os princípios que vão regulamentar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. No seu artigo 7 vai trazer os seus objetivos e no artigo 8 seus instrumentos. Todos esses aí temas bastante importantes que vai merecer aulas futuras mais detalhadas sobre todos os tópicos que são abordados dentro desses artigos, sendo assim apresentados em aulas posteriores. Uma outra novidade que é apresentada aí dentro dessa legislação é a integração dos catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso aí foi algo bastante importante, uma vez que incluíram esses profissionais que são aí marginalizados da sociedade e
que conseguem agora ajudar, sim, nesse gerenciamento, a partir da criação de cooperativas, onde esses trabalhadores poderão aí também trabalhar tanto na coleta, no tratamento e na disposição e reutilização desses materiais aí que foram coletados, ok? Pessoal, então nós chegamos ao fim da nossa aula e para nós encerrarmos, nós vamos estar respondendo aqui algumas questões sobre o tema que nós abordamos hoje. Apenas lembrando que essa aula foi uma aula introdutória, seria apenas um resumo sobre o tema e as demais aulas nós entraremos aí abordando de forma mais detalhada todos os pontos dessa legislação. Mas vamos lá para as perguntas. Questão 1 é do ano de 2012, onde para a vaga de promotor de justiça. E a questão diz assim: assinale a alternativa correta. Segundo a Lei 12.305 de 2010, instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta, a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou outros ciclos produtivos, ou outra destinação ambientalmente adequada. É a definição de quais termos? Logística reversa, coleta seletiva, gerenciamento de resíduos sólidos, reciclagem ou acordo setorial. Talvez a gente pode fazer algumas exclusões aqui de certa forma, no caso a reciclagem não é, a coleta seletiva não é, acordo setorial também não. Porém, nós vamos ver que talvez a gerenciamento de resíduos sólidos seja sim. Porém, conforme nós vimos na aula de hoje, a logística reversa ela vai aí ser a principal definição para esse termo, uma vez que ela vai dispor aí sobre a responsabilidade de todos os entes sobre o ciclo desse produto, ou desse produto que foi utilizado e disponibilizado aí. Então, a resposta dessa questão é logística reversa. A próxima questão é do ano de 2021, para técnico em educação ambiental. E a questão diz assim: a respeito da gestão integrada de resíduos sólidos, leia as alternativas a seguir e marque a correta. Então, vamos ver a primeira alternativa. A. Não almeja o desenvolvimento sustentável. Essa com certeza está errada e nós vamos ver que é um dos princípios aí dessa política, o desenvolvimento sustentável. Então essa está totalmente errada. B. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos respectivo município. Aparentemente essa aí é a resposta correta. Porém, antes de darmos aí o veredito, vamos ver as demais questões. Letra C. Incube aos estados e ao Distrito Federal a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios. Nós vimos que, apesar de ser responsabilidade de todos os entes, a atribuição de legislar é do município, né? Então, essa questão está errada por conta disso. Letra D. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ser utilizada para impedir a instalação de empreendimentos devidamente licenciados pelos órgãos competentes. Apesar do município não possuir um plano de resíduos sólidos, de gerenciamento de resíduos sólidos, ser algo ruim, isso não vai impedir de uma empresa aí ser instalada em município, uma vez que quem vai dar esse licenciamento, aí no caso, será os órgãos ambientais, a depender aí do impacto que essa empresa causa. Então, isso não está relacionado com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, não tirando aí a importância deste para aí gerenciarem melhor, de maneira adequada, todos esses resíduos que serão gerados por essa empresa. Porém, a resposta está errada. E a letra E. Em nenhuma circunstância pode ser dispensada a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Novamente, né, apesar dessa importância, a gente vai ver que existem sim circunstâncias, né, e existem aí, no caso, municípios que não têm esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Talvez por o município ser pequeno, pouca população, eles fazem consórcio entre os municípios e elaboram um plano aí integrado, consorciado entre
a um grupo, um conjunto de municípios, né? Então existe sim aí circunstâncias onde ele pode ser dispensado. Apesar de não ser o adequado, o melhor, existe circunstância sim que acontece essa situação. Questão 3. A questão também recente, de 2021, e a vaga para técnico em educação ambiental, que diz assim: sobre os resíduos sólidos, leia atentamente as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para a falsa. A primeira é assertiva. Coleta seletiva refere-se aos resíduos sólidos previamente segregados conforme a sua constituição ou composição. Sim, a resposta está correta e isso consta lá dentro das definições no artigo 3º. Segunda assertiva, um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o desenvolvimento sustentável. Aquela primeira questão também traz isso e é sim um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a resposta também é verdadeira. 3. A gestão integrada de resíduos sólidos constitui um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então essa pergunta também essa assertiva também está correta. E a quarta, o Estado elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Essa está errada, não vai ser o Estado que vai elaborar o Plano Nacional, e sim a União aí dentro dos seus órgãos, no caso o IBAMA. Então a resposta correta é a letra D, onde vai ter a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta falsa. Próxima questão. A questão foi do último concurso do IBAMA, o ano foi de 2022 e foi para a vaga de técnico ambiental, que diz assim: julgue o próximo item com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa questão aí ela é da CESP, né? Então a forma de resposta aí é certo ou errado. A afirmativa diz assim: a área órfã contaminada é a área isolada, cujos responsáveis pela disposição de contaminantes sejam identificáveis e passíveis de penalização. Conforme nós vimos lá dentro dos termos, né, no artigo 3º, a área órfã é a área que não sabemos quem é o poluidor, quem é o responsável, né? Então, essa assertiva, no caso aí da questão, está errada por conta disso. Nós não sabemos quem é, não conseguimos penalizar essa pessoa ou essa empresa ou esses responsáveis por esta degradação ao meio ambiente. E por fim, trago também uma questão aí deste ano, de 2022, para uma prova lá da Prefeitura de Rialma, para a área de recursos hídricos, né? Agente ambiental na área de recursos hídricos, que diz assim: segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305 de agosto de 2010, pode ser permitida nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos a seguinte atividade: a criação de animais domésticos. Nós vamos ver que, lendo toda a legislação, que isso é algo inaceitável, né? Criar animais domésticos, um local onde vai estar ali vai ter materiais contaminados, que pode causar aí impactos neste animal, né? Talvez levar até a morte pela presença dele lá, beber uma água contaminada, um material lá, um alimento que talvez também esteja contaminado. Então, essa criação de animais domésticos em áreas de disposição de resíduos sólidos é proibido. Então, errado. B. Fixação de habitações temporárias. Com certeza não também, né? Porque nós sabemos que locais onde são aí dispostos esses resíduos também são locais de acumulação de vetores, né? Então, mosquitos, urubus, são aí insetos e animais que são aí chamados por conta dessa aglomeração de resíduos, né? E o odor, né? A gente pode contar isso também como outro fator. O mau cheiro por conta aí da decomposição desses resíduos não é algo aí sanitariamente adequado para que pessoas estejam habitando. Conforme a legislação aí de instalação de resíduos, existe até um limite mínimo para a implementação de moradias, né? Então essa também está incorreta. Letra C. Aproveitamento energético dos gases geradores?
Sim, essa é a resposta correta. Uma vez que conforme o lixo ele vai se decompondo, vai se decompondo mesmo o termo, vão sendo lançados aí gases na atmosfera. E esses gases podem ser sim reaproveitados, né, e utilizados em outras atividades. E é uma forma aí também de combater aí a poluição que é gerada por esses ambientes. Então esta sim é a resposta correta. E por fim a letra D, a utilização dos rejeitos dispostos com a alimentação. Essa com certeza está incorreta, né? Não é permitido aí a utilização de qualquer tipo de rejeito que esteja em aterros sanitários ou em locais aí onde são feitos essa disposição como forma aí de alimentação, ok? Pessoal, então é isso. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Espero que vocês tenham aí aprendido um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e nos vemos nas próximas aulas, onde nós abordaremos de maneira mais detalhada cada aspecto e cada tópico dessa legislação, que é bastante importante e que cai também muito em concursos públicos. Um abraço aí, beijo, até a próxima.